Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, o que nós temos aí, né? Nós vamos estar estudando na aula de hoje sobre predicado, predicativo e verbo de ligação. A gente vai estar estudando de forma básica, né? A aula é para o ensino fundamental, anos finais. Vamos lá? O que nós temos aí na aula para ver? Então, olha ali. A concepção de predicado. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Então, pessoal, isso é a concepção de predicado, né? Quando a gente estabelece a relação entre sujeito e predicado em uma oração, o predicado, na verdade, é tudo aquilo que se diz do sujeito, certo? Então, uma constituição de oração é com sujeito, predicado, ou só com predicado, que às vezes o sujeito não está expresso na oração, está oculto, ou você deixou de forma indeterminada, ou talvez ele nem exista, né? O sujeito na oração, o sujeito inexistente, né? A oração sem sujeito, ela é composta somente de predicado. Mas, em sua maioria, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito ou tudo aquilo que se expressa a respeito do sujeito, certo? E quando não há sujeito, a oração ela é composta somente de predicado, ok? Então vamos observar. É obrigatória, né, a presença de um verbo ou de uma locução verbal, ou seja, há uma obrigação nisso, né? Uma obrigatoriedade da presença de um verbo, porque o verbo estabelece a ação, o verbo estabelece a relação entre o sujeito e o predicado, ou simplesmente expressa uma ação praticada de forma aleatória, ok? Então, identificou o sujeito, identifica-se o predicado também. Veja alguns exemplos. Os termos grifados são os predicados, né, gente? E os termos que estão de vermelho são o sujeito. Ok, então vamos ver. As mulheres compraram roupas novas. Então, o sujeito mulheres, né? As mulheres. Então, se eu faço a pergunta, quem comprou, ao verbo comprar, né? Quem comprou, ou quem compraram, no caso, o sujeito no sujeito aí é expresso pela as mulheres. No caso aí na oração, que está de vermelho. Então, o que as mulheres fizeram aí? Compraram roupas novas. O que nós estamos dizendo sobre o sujeito? Que compraram roupas novas. Então, o termo grifado é o predicado, é tudo aquilo que nós dissemos sobre o sujeito, as mulheres. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. Então, o que é que desistem durante o ano? Muitos alunos. Então, o sujeito vem lá depois, né? No meio da oração. Então, o sujeito, muitos alunos, o que estamos dizendo sobre eles? Que durante o ano desistem do curso ou que desistem do curso durante o ano, certinho? A natureza é bela. Olha o verbo ser aí, né? É. Quem é a natureza? O sujeito natureza. O que nós estamos dizendo sobre a natureza? Que ela é bela. Então, neste caso aí, nós temos é bela como predicado, né? Vamos dar continuidade. Predicativo do sujeito. O que seria? Qual a diferença de predicativo para predicado, né? O predicativo está dentro do predicado. Como assim? Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Então, é o termo do predicado, é o termo que está lá dentro do predicado com a função de dar uma característica ou uma qualidade ao sujeito. Como assim? Né? Vamos ver? Essa função é feita por meio de um verbo que pode ser de ligação ou não. Em sua maioria é de ligação, né? Mas às vezes não precisa ser de ligação para expressar essa qualidade, essa característica. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, por um substantivo, por um numeral, advérbio ou pronome. Então, vai ser uma palavra ou uma expressão. Para compreender melhor o conceito de predicativo do sujeito, veja os exemplos abaixo. Então, nós temos aí a frase, a oração. A modelo é desastrada.
Então, o que que nós temos aí, né? Que frase, meu Deus. A modelo é desastrada. O que que nós temos aí? Sujeito, a modelo. Verbo de ligação é predicativo do sujeito. Qual é aí? Desastrada. Então, qual é a característica da modelo aí? Desastrada, né? Neste caso aí, gente, a oração ela está se referindo a uma situação de uma modelo que está lá fazendo um desfile de modas e ela foi de qualquer jeito, tropeçou e caiu. Aí utiliza esse termo aí, né? Principalmente na região nordeste do país e em outras regiões, na região norte, na região centro-oeste e talvez até na região sul. Isso é uma característica específica, porque o termo desastrado ele tem N significados aí. Mas o que importa é que desastrada está sendo uma característica, uma qualidade aí, né? No caso, da modelo. Então, essa característica aqui é o predicativo do sujeito. E o predicado, onde é que está aí? Se o sujeito é a modelo, tudo que sobra aí é o quê? Predicado. Então, é desastrada é o predicado e apenas desastrada é o predicativo do sujeito. Olha só, o sofá está sujo. O sofá está sujo. Olha o sujeito, o sofá. Verbo de ligação, está. Predicativo do sujeito, sujo. Quem é que está sujo? O sofá, que é o sujeito. Está é o verbo de ligação. Então, olha só. Sujo, predicativo do sujeito. E o predicado é o verbo junto com o predicativo aí no caso. Então, o sofá está sujo. Se o sujeito é sofá, qual é o predicado? Está sujo, certo? A engenheira corre feliz. Então, o que, que nós temos aí? A engenheira como sujeito da oração, corre como um verbo que expressa uma ação, e não é de ligação, né? E feliz é a característica dela, a forma com que ela se encontra. Então, neste caso, a engenheira corre feliz. A engenheira é o sujeito, corre é o verbo, que é um verbo que expressa a ação, né? E feliz é o estado em que a engenheira se encontra. Então, neste caso, nós temos feliz como predicativo do sujeito, corre como verbo, a engenheira é sujeito. Então, corre feliz é o predicado, feliz é o predicativo, certo? Os verbos de ligação, também chamados de copulativos, têm a função de ligar o sujeito às suas características. Predicativo do sujeito, né? Então, vamos ver. A função do verbo ligação é ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, a depender do contexto, viu? Tipo assim, eu ando feliz. Então, não significa que eu estou caminhando. E sim, nesse contexto aí, o verbo andar seria de ligação. Parecer, virar, continuar e viver. Certo? Então, tem coisas aí que é pelo contexto. O verbo virar também, ele pode ser pelo contexto, certo? E assim como o verbo andar. E em outro contexto, o verbo andar e o verbo virar não vai ser de ligação, vai ser um verbo que expressa uma ação. Vai depender muito de como isso acontece lá no contexto. Exemplos. A plateia é toda jovem. Ao verbo de ligação, é, né? É. Qual é o predicado? Qual é o sujeito? A plateia. Qual é o predicado? É toda jovem. Qual é o predicativo do sujeito? Jovem. E o verbo de ligação está fazendo essa relação entre a palavra jovem, que é um substantivo, está como característica da plateia, certo? Então, nós temos aí essa relação, esse estabelecer essa relação. Fico feliz com a notícia. Olha o verbo de ligação. Fico. Quem é que fico? Eu, sujeito eu, fico. Fico como? Feliz. Então, feliz, predicativo, o verbo ficar aí de ligação. Ele permaneceu calado. Olha aí, permanecer, verbo de ligação. Calado seria o predicativo. Ele, o sujeito. E o conjunto verbo mais predicativo, a gente diz que é predicado nesse contexto aí.
Observe que o verbo de ligação não expressa nenhuma ação do sujeito, apenas liga o sujeito a um predicativo. Então, a plateia é toda jovem. Então, a plateia não está realizando ação nenhuma. Fico feliz com a notícia. Eu fico feliz, né? Não estou realizando ação nenhuma. E ele permaneceu calado. Ele não realizou ação nenhuma. É apenas uma ligação aí. Esse estabelecer dessa ligação. Então, gente, o conteúdo é esse, né? A gente compra aqui, finaliza e nós temos aí predicado, predicativo e verbo de ligação na oração. Finalizamos com o verbo de ligação. Pessoal, por hoje é só. Espero que todos vocês tenham compreendido e até a próxima. Tchau, tchau.